Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo Extensão. Hoje estamos no centro da cidade do Recife, no prédio da Faculdade de Direito, Centro de Ciências Jurídicas da UFPE. E antes de nós começarmos o nosso Papo Extensão, vamos ver alguns dados sobre o CCJ. O Centro de Ciências Jurídicas possui 3 departamentos: Departamento de Direito Público Geral e Processual, Departamento de Direito Público Especializado e Departamento de Teoria Geral do Direito e Direito Privado. Na área extensionista, o CCJ possui 3 projetos. São eles: NAJUP, Núcleo de Assessoria Jurídica e Popular, SAJU, Serviço de Apoio Jurídico Universitário e o Vestibular Cidadão. Maiores informações, 2126-7875. Professora Fabiola Lobo, nós agradecemos a sua participação aqui no nosso Papo Extensão. E a senhora, como vice-diretora, agora no exercício da direção do CCJ, foi eleita, ambas, professora Luciana Graçando, as primeiras mulheres eleitas no processo eleitoral aqui na Faculdade de Direito. Então, vou começar por esse aspecto da participação feminina, na vida política e social do nosso país. Como é que a senhora vê hoje a participação da mulher no ambiente jurídico, especificamente aqui na Faculdade de Direito? Bom dia. Como você bem disse, a nossa área jurídica ela é predominantemente, ou era predominantemente masculina, e sem dúvida essa eleição, chegando à direção da faculdade, foi uma quebra de paradigmas. Na verdade, no que diz respeito a mulher ser reconhecida no mercado de trabalho. Hoje, na nossa área, a gente vê desembargadoras federais, professoras, delegadas de polícia. Então, a área, de um modo geral, hoje, sem sombra de dúvida, já deixou de lado esse viés tão masculino. Isso em todas as áreas do setor jurídico é uma realidade. E aqui no corpo docente e também no corpo discente, no corpo docente e no corpo discente também, a gente já percebe uma participação muito grande da mulher. A senhora tem uma atividade também focada na questão do direito de família. Isso. Aproveitando então essa sua especialidade no assunto, o que tem mudado nos últimos anos nas relações familiares, o papel da mulher na família, o papel da mulher no mercado de trabalho, e como é que o mundo está reagindo a essas mudanças? Na verdade, isso é muito interessante, porque hoje você vê uma mulher com atividades externas, as atividades domésticas também, mas por outro lado a gente vê também os pais e os maridos participando disso daí. Então, antes a ideia do homem como chefe, o homem como provedor, cada vez mais isso daí vai também sendo um aspecto do passado. Claro que a gente ainda vê alguns arranjos, mas hoje os arranjos são cada vez mais fora do que a gente chama de padrões. São famílias e todas essas molduras, todas essas formações, elas são respeitadas perante a nossa Constituição. E eu faço questão de enfatizar isso muito em sala de aula. Nós não podemos entrar numa faculdade de Direito com preconceitos, com valores. A área de família, principalmente, você está lidando com a parte existencial da pessoa. Acima de tudo, respeito, acima de tudo, tolerância, com que eu acho que, para mim, não é aquilo, mas não é por isso que eu vou estar de antemão criando um preconceito. Vamos falar um pouco sobre a extensão universitária. O nosso país ainda apresenta um quadro de desigualdades sociais. Esse quadro se reflete nas ações extensionistas do CCJ? Nós temos muitos professores e alunos envolvidos na extensão, mas eu destaco os programas do NAJUP e do Vestibular Cidadão. São os 2 mais antigos e, sem dúvida, esse é o que a gente tem um carinho maior pelos resultados que vem dando, ou seja, é o que a gente sente de fato esse cumprimento da nossa função social. Esse déficit de fato existe, como você bem salientou, mas de alguma forma é a nossa contribuição. Agora, recentemente, nós tivemos também uma experiência muito exitosa. Houve primeira competição de mediação
do Conselho Nacional de Justiça e nós ganhamos. Os alunos daqui da Faculdade de Direito, com um professor, nós tiramos em primeiro lugar. Inclusive foi o assunto do jornal Em Campos da UFPE. Exatamente. Que na última edição, essa notícia da mediação. Exatamente. Então, isso é fundamental porque a gente também, dentro da Faculdade de Direito, a gente está abrindo para mostrar que o direito não é só o litígio, não é só o foro, e sim são essas práticas da mediação, da conciliação, do acordo, que a gente também quer colocar no currículo e também projetar isso no aluno de Direito. O curso de Direito é um dos mais procurados no vestibular da UFPE. Este ano, a relação candidato-vaga foi 16,8, ou seja, 16,8 candidatos para cada vaga. A que a senhora atribui essa grande procura? Na verdade, eu acho que é um conjunto de fatores, né? Sem dúvida, o seu fato do curso mais antigo tem um lado do glamour, que isso é indiscutível, mas hoje nós temos uma boa equipe, um bom corpo docente. Há uma preocupação constante com a formação do professor. Então, hoje o nosso quadro é praticamente de doutor, professores doutores ou pós-doutores, isso daí sem dúvida repercute na qualidade. Nós temos uma quantidade em sala de aula também que é razoável e os próprios resultados que a gente vem obtendo nos exames de ordem também. E a UFPE se destaca, inclusive, como uma das universidades que tem a maior nota nos exames da ordem dos advogados. Exatamente, principalmente que hoje o exame da UAB é um exame muito rigoroso. Muito rigoroso, é uma seleção de fato muito criteriosa, então o aluno precisa estar preparado. Hoje a gente tem uma quantidade enorme de faculdades, mas quantidade e qualidade não caminham lado a lado. Então você tem, do mesmo jeito que nós temos essa preocupação, hoje o curso de Direito permite ao aluno uma série seja na área do magistério, seja na área do Ministério Público, seja na área da Defensoria. A empregabilidade é muito grande. Então isso também é um atrativo, mas nada adianta sem a qualidade. Ao longo desses anos como gestora do CCJ, que desafios a senhora tem encontrado? Na verdade, o prédio é tombado e isso daí já é uma grande dificuldade, a gente tem que ter muito cuidado. E é um prédio antigo que precisa ter sempre intervenções para ser garantida a sua manutenção. Passamos um tempo, inclusive, com esse prédio fechado e mais ou menos coincidente com um pouquinho antes da nossa gestão, nós voltamos para cá, mas em péssimas condições, e agora é que a gente efetivamente está conseguindo dar uma melhoria de infraestrutura aqui, mas ainda tem muita coisa por fazer. Isso, um prédio grande, né? Um prédio muito grande, um prédio tombado. Tudo muito caro. Tudo muito caro. Obras artísticas. Obras raras, estruturais, arquitetônicos, que tudo isso precisa ser levado em consideração. Finalizando nossa entrevista, gostaríamos que a senhora falasse sobre os planos, as propostas que ainda não foram executadas. Na verdade, nós estamos vivenciando esse momento do projeto político-pedagógico, então implementar esse novo projeto político-pedagógico com base nas resoluções, tornar um projeto mais flexível, mais adequado às mudanças e às exigências, e também o prédio. Garantir uma infraestrutura melhor do prédio, porque afinal de contas a comunidade acadêmica, os funcionários, os discentes, os docentes, quem participa e quem vem aqui na faculdade, é um prédio que merece também esse carinho todo. A senhora é jovem, parabéns por sua gestão aqui no CCJ. Eu queria aproveitar para encerrar a nossa entrevista pedindo para a senhora falar um pouco sobre o aprendizado que a senhora obteve, que eu acredito que é impossível não aprender, né, com 8 anos de mudar, já com 6 anos. O que a senhora vai levar como aprendizado de vida, como docente, como pessoa da área jurídica? Como docente, sem sombra de dúvida, esse constante diálogo com os alunos.
Alunos mais novos, alunos mais velhos, mas esse constante diálogo e, consequentemente, esse constante aprendizado. Isso eu acho que vai ser para sempre. No que diz respeito ao aspecto operacional, de direção, os entraves que infelizmente a gente tem. Tudo é muito burocrático, tudo é muito lento. Hoje nós temos órgãos de controles e que a gente tem que estar muito atento ao cumprimento disso daí. E, sem dúvida, isso também acaba sendo uma dificuldade. Salvaguarda a lisura e a... Exatamente, sem dúvida, não se discute a honestidade da gestão pública, mas ao mesmo tempo mas ao mesmo tempo dá esse entrave, é uma coisa muito lenta, rígida, e às vezes a gente quer fazer e infelizmente esbarra no dia a dia, mas faz parte. Mas como mulher e como pessoa, o que a senhora traz dessa sua experiência como gestora? Como mulher, sem dúvida, como eu disse no início, essa quebra de paradigmas que nós mulheres estamos enfrentando, ou seja, essas várias atividades do dia a dia você ter que sair no final bem. Então, atividade doméstica, atividade do filho, atividade acadêmica, atividade administrativa, ou seja, são vários papéis que você tem que assegurar. E como mulher, não perder de qualquer maneira a feminilidade, mesmo no mundo muito masculino que ainda estamos. Que bom, né? É possível conciliar a ternura com a firmeza. Exatamente. Então, parabéns, professora. Obrigada. Pelo sucesso que a senhora já tem obtendo. E agradecemos a sua participação aqui no nosso Papo Extensão, com votos que continue, né? Que possamos abordar esses projetos extensionistas com reportagens aqui na nossa TV Extensão. Obrigada a você também. Estamos quase encerrando o nosso ciclo de entrevistas com os diretores dos centros acadêmicos da UFPE. Está faltando a direção do CTG, do CCN e do Centro de Arte e Comunicação, o CAC. Mas aguarde então nos próximos programas. E aí, o nosso papo vai ficando por aqui, mas na próxima semana tem mais uma entrevista para você com coordenadores e gestores da extensão da UFPE. Até lá!